Questão 28. Data vênia. Vamos ver o que ela fala? Para representar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto. Então vamos lá. Ele vai fazer uma apropriação literária da obra de Machado, tá? Volta aí, galera. Volta aí, galera. Volta aí, volta aí, volta aí. Brenda vive de esporte? Bom demais. Volta aqui pra aula, volta aqui pra aula. Vambora. Pessoal no fundão aí, tô conversando. Na hora do Enem não dá pra conversar não, hein? Ó, vambora, presta atenção. Última semana. Ó, então a gente vai ter uma apropriação literária aqui, tá? Que ele vai pegar o texto do Machado de Assis e vai fazer alguma coisa com isso. Vamos ver? Ó, conheci Bentinho e Capitu nos meus curiosos e antigos 15 anos. E os olhos de água da jovem de Mata-Cavalos atraíram-me. Seduziram-me ao primeiro contato. Aliados ao seu jeito de ser, flor e mistério, mas tomou-me também a indignação do narrador e seu texto, feito de acusação e vilipêndio. Sem qualquer direito de defesa, sem acesso ao discurso usurpado sutilmente pela palavra autoritária do marido, algoz em pele de cordeiro vitimado, crudelíssimo e desumano, não bastasse o que faz com a mulher, chega a desejar a morte do próprio filho e a festejá-la com um jantar sem qualquer remorso. No fundo, uma própria consciência dilacerada, um homem dividido que busca reencontrar-se na memória e acaba faltando-se a si mesmo. E retomei inúmeras vezes a triste história daquele amor em desencanto. Familiarizei-me, ao longo do tempo, com a crítica do texto. Poucos, muito poucos, escapam das bem-linhas traçadas pelo libelo condenatório. No mínimo, concedem a ré o beneplácito da dúvida, convertem-na num enigma indecifrável, seu atributo consagrador. Então aqui, ele mais ou menos faz uma síntese da história, né, do que aconteceu com a subjetividade dele. Ele dá a opinião dele, beleza. O que aconteceu aqui, galera? Ele fez uma preparação literária de Bentinho e Capitu. Qual é a história que aconteceu? E tinha um casal, esse Bentinho, né? Ele queria ser padre, tá? Ele queria ser padre. E aí ele desistiu de tudo isso pra se casar com a Capitu, né? Beleza? Casou com a Capitu, tá. Aí, resumindo bastante, teve um boato de que, pô, o filho deles, de Bentinho e Capitu, parecia muito com o melhor amigo de Bentinho. Aí então começaram a falar que Capitu traiu ele. Começaram a falar que Capitu traiu ele. Só que ninguém sabe se Capitu traiu ou não. Aí o que acontece? O melhor amigo morreu. E aí ele fala que Capitu chorou demais. Capitu chorou demais, me traiu, me traiu, me traiu. Ou seja, ele falou que Capitu traiu. Só que Capitu traiu? Não sei. Capitu não teve voz. Capitu não pode falar se traiu ou não. Beleza? Aí viu o lema, traiu ou não traiu? Né? Então, pessoal, esse primeiro aspecto aqui é o cara só falando que, ó, existia esse aspecto aqui, beleza? Aí ele conheceu o Bentinho Capitu nos curiosos e antigos 15 anos, tá? Olho de água, beleza? Traiu, seduziu, tá? Aqui, ó. Aí tomou a acusação, com a acusação de traição, sem qualquer direito de defesa, beleza? Então a Capitu não podia se defender, tá? Então aqui ele meio que contextualizou você na história. Olha o que ele fala aqui. Eis que, diante de mais um retorno ao romance, veio a iluminação. Por que não dar voz plena àquela mulher, brasileira do século XIX, que apesar de todas as artimanhas e do maquiavelismo do companheiro, se converte numa das mais fascinantes criaturas do gênio que foi Machado de Assis? Então, ó, ele falou assim, olha, diante de todo esse contexto, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar voz a Capitu. Então, a apropriação literária que ele vai fazer é sobre Capitu. A empresa era temerária, mas escrevia sempre um risco. Apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura, arrisquei-me. O resultado: esse livro, em que, além túmulo como Brás Cubas, a dona dos olhos de ressaca assume, à luz do mistério da arte literária e do próprio texto de Dr. Bento Santiago, seu discurso sobre a verdade. Então ele vai fazer um livro sobre Capitu. Então, olha só. Para apresentar a apropriação literária que faz da obra, o autor desse texto relaciona aspectos centrais da obra original? Sim. E então reafirma o ponto de vista adotado? Não. Ele muda o ponto de vista adotado. Qual é o ponto de vista adotado da obra literária de Machado? É o ponto de vista de Bentinho. Ele não reafirmou o ponto de vista de Bentinho, ele mudou. Agora ele vai fazer o ponto de vista de Capitu. Ele vai dar voz a Capitu. Sacou? Então é aí que tá errado. Agora, explica os pontos de vista de críticos da literatura e, por fim, os redimensiona. Aqui ele não fica explicando o ponto de vista de crítico nenhum, né? Não explica ponto de vista de crítico. Ele não, nesse primeiro parágrafo ele não fica assim, olha, tal crítico acha isso, tal crítico acha isso, tal crítico acha isso, 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 isso. E aí, por que que eles acham isso? Eles acham isso por causa disso, disso e disso. Não explica. Não fica explicando. Tá? Então não pode ser a letra C. A letra B, né? Introduz elementos relevantes na história e, na sequência,
apresenta motivos para refutá-los. Ele refuta os elementos que ele falou? E aí? O que você acha? Ele refuta? Ele fala assim, olha, isso aqui tá errado, e não, ele só fala que ele vai dar um novo ponto de vista. Ele vai fazer a história sobre Capitu. Mas ele não refuta, tá? Ele não fala se Capitu traiu ou não traiu, beleza? Agora, justifica as razões pelas quais o doutor certa abordagem e em seguida reconsidera tal escolha? Não, ele não reconsidera tal escolha. Ele fala, olha, eu vou escrever sobre isso aqui. E pronto, ele não reconsidera nada. Agora, olha que legal. Contextualiza o enredo de forma subjetiva, porque ele deu opinião o texto inteiro, e na conclusão, explicita o foco narrativo a ser consumido. Perfeito. Ele contextualiza o texto, dando a opinião dele toda hora, ó, seduziram-me ao primeiro contato, né? Tomou a indignação diante do narrador, beleza? Ó, usurpado sutilmente pela palavra autoritário do marido, isso é tudo opinião dele. Quem disse que o marido é autoritário? Ele tá falando isso. Crudelíssimo, desumano, opinião dele. Então, caracterizou tudo isso de forma subjetiva. Depois ele falou assim: olha, depois que eu falei tudo isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um livro sobre Capitu. Sacou? Então ele contextualiza o enredo e depois explicita o foco narrativo, explicita o que ele vai fazer. Então, assim, é uma questão difícil? É difícil de explicar por que que A e B e C tá errado. Isso eu considero, eu concordo com você. É muito difícil de explicar por que que A, por que que B, por que que C, por que que D tá errado. Agora, a E, cara, a E grita certeza aqui. Eu li a letra E e falei, caraca, a letra E, acabou, passa pra próxima. Não tem o que discutir. B, cara, a E é muito linda, velho. A E tem tudo que tem aqui no texto. A contextualização do enredo, de forma subjetiva, porque tem a opinião dele o texto todo. E depois ele explicita o foco narrativo, ele fala o que que ele vai fazer. É perfeito a letra E. Então, na hora da prova, eu não consegui explicar perfeitamente por que que A, por que que B, por que que C, por que que D tá errado, mas eu sabia exatamente que a E tá certa. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.